Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Jorge Lima. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que vão ouvir a palavra de Deus nesse momento maravilhoso e aprendermos juntos com o doce Espírito Santo, nessa mensagem poderosa chamada 5 erros que os obreiros não devem cometer. Meu irmão, nessa mensagem nós vamos ver, para você que é obreiro, vamos na verdade fazer uma análise com você que é obreiro, para ver se você tem cumprido bem a palavra do nosso Senhor, se você tem realizado bem o chamado de Deus na sua vida. E para você que tem um chamado para ser um grande obreiro na casa do Senhor, você também vai ter a oportunidade de fazer a sua análise e de aprender aquilo que você vai ter que fazer de certo na obra de Deus. Lembrando que Jeremias 48:10 diz que maldito é o obreiro que faz a obra relaxadamente. Meu irmão, em Mateus capítulo 20, do verso 1 em diante, mas dando uma ênfase no verso 10, a palavra do Senhor mostra que o reino de Deus é comparado a um grande senhor que saiu e confiou a sua terra, as suas posses, a 3 homens e deu a cada um deles talentos para eles desenvolverem, conforme eles tinham condições. Deu 1 para um, 5 para outro e 2 para o outro. O que tinha 5 e o outro que tinha 2 desenvolveram e multiplicaram os seus talentos, mas o que tinha 1 enterrou. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus mandou pegar, o Senhor da obra mandou pegar aquele que só tinha 1 e não desenvolveu e jogar no fogo, no inferno. Meu irmão, o que nós entendemos da palavra de Deus aqui é que nós somos obreiros, ou melhor, os que são obreiros vão acertar de conta com o nosso Senhor. Chegará um dia que o Senhor prestará conta do nosso trabalho que Ele nos confiou. E bom será se nós tivermos feito uma grande obra para Deus. Por isso, irmão, nós temos que minimizar o máximo possível todos os nossos erros ministeriais e tentarmos acertar o máximo possível. Então, nessa mensagem, vamos fazer essa análise, vamos ver como é que nós estamos nos saindo. Vamos profundo para ver o que nós vamos conseguir de análise, no nome de Jesus Cristo. Eu quero usar para respaldar o que eu vou ministrar, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Lá diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Meu irmão, o que nós temos que visar na nossa vida é sermos obreiros aprovados. E eu que tenho andado aí por várias partes do Brasil, tenho observado que infelizmente nem todos são obreiros aprovados. Por isso que nós vamos fazer essa profunda análise, pois aqui estão 5 erros que eu coletei de convivência, de aprendizado, observando a vida dos obreiros em vários ministérios, porque os ministérios são variados, né? Mas os erros são os mesmos, infelizmente. E eu peguei aqui 5 dos mais comuns. E lógico que existem muitos outros erros, mas todos os demais são oriundos de um destes 5. Então esses 5 é como se fosse a base dos erros mais comuns que nós conhecemos. Vamos analisá-los um por um, em nome de Jesus. O primeiro erro que os obreiros não devem cometer é o erro de não apresentarem ao Senhor sacrifícios agradáveis a Ele. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que agora que nós servimos a Jesus, temos que apresentar sacrifícios agradáveis a Ele. Isso está escrito no livro de 1 Pedro e repete-se ali no livro de Romanos, quando diz em Romanos 12, do 1 ao 2, apresentar sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E lógico, nós aprendemos que hoje o melhor sacrifício é o sacrifício do nosso próprio corpo. Meu irmão, em Romanos 7, verso 14, diz que nós bem sabemos que a lei é espiritual. Meu irmão, isso quer dizer o seguinte: tudo que tem no Antigo Testamento a base da lei, a lei cerimonial foi tirada, toda ela.
mas a lei espiritual permanece. O âmbito espiritual de cada lei permanece. E nós temos que apresentar ao Senhor sacrifícios espirituais para isso. Nós necessitamos mostrar isso. Sabe, hoje eu fico observando e eu sou chocado com a banalização que muitos obreiros e líderes vivem a respeito de apresentar um sacrifício agradável a Deus. O sacrifício é o melhor do seu tempo. O sacrifício é o melhor das suas forças. Por exemplo, vamos supor que você trabalha o dia inteiro, estuda toda noite e você durante o sábado faz alguma coisa mais pessoal, talvez um biquinho para ganhar um dinheiro extra, ou estuda, e o domingo é o único dia que você tem que ficar dormindo para descansar. Você dormiria até mais tarde. Mas, no entanto, você sacrifica o seu domingo, o seu descanso matutino, para você ir no AEBD, por exemplo. Isso é um sacrifício que está agradando a Deus. Você poderia dormir até mais tarde. Você dormiria mais cedo no sábado e dormiria até um pouco mais tarde no domingo. Assim você, humanamente dizendo, recuperaria as suas energias físicas para estar aceso para trabalhar no outro domingo, na outra segunda-feira. Assim é o que nós pensamos. No entanto, surge uma vigília para você passar do sábado para o domingo. E lá vai você participar daquela vigília. Você dorme um pouco menos no domingo, dorme um pouquinho até entrando no comecinho da tarde, mas depois você também está no culto domingo à noite. E segunda você vai trabalhar normalmente. São sacrifícios assim que agradam a Deus. Mas eu quero falar hoje sobre um sacrifício que tem sido muito esquecido por muitos cristãos. É o sacrifício de se apresentar um jejum. Meu irmão, não existe, por mais que as pessoas queiram, líderes queiram camuflar e dizer que existem outros tipos de sacrifícios, não tem nenhum sacrifício que agrade mais a Deus e que fortaleça mais a nossa vida espiritual do que o jejum. Não tem, irmãos, não tem. Eu já tentei procurar, antes de preparar essa mensagem, olhei para lá, olhei para cá, orei para lá, orei para cá, mas não encontrei nenhum sacrifício que agrade mais a Deus e ao mundo espiritual e ganhe tanta força assim quanto o jejum. A verdade é essa. E sabedor disso, da força que tem o jejum, o diabo, meu irmão, ele vem com tanta força, tanta ira, e ele coloca tanta banalização no meio do jejum. Muitas igrejas levantam dietas e dizem que é jejum. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jejum que não aflige a sua alma não é jejum. A Bíblia diz, nos ensinos sobre jejum, que o jejum tem que afligir a alma. Se ele não aflige, não é jejum. Jejum que você faz, você tem facilidade de fazer. Por exemplo, eu vou me abster do doce. Olha, eu vou jejuar de doce. Não, eu vou cobrir a minha boca e não vou comer doce. Só que você comia doce lá de vez em quando, a cada 5 dias, a cada uma vez por semana. E agora você vai fazer um mês de jejum de doce? Não, isso não vai afligir a sua alma. O que vai afligir sua alma é aquilo que a sua carne era acostumada a fazer diariamente. Como tomar café ou assistir televisão, novela, quem gosta de novela, outras coisas. Isso seria um tipo de jejum. Agora, irmãos, o jejum ele é fundamental. Seja um parcial. Irmão, se no jejum parcial de Daniel, porque ele só comeu coisas da terra, isso é considerado jejum parcial. Em 21 dias, irmão, ele conseguiu destronizar o principado da Pérsia. Imagina a força que um jejum um pouco mais reforçado pode adquirir de vitórias no mundo espiritual. Já parou para pensar nisso? Eu quero aqui abrir uma exceção para quem tem medicação. Talvez tenha um obreiro que tome remédio para diabetes, para controlar diabetes, pressão alta. Para você que tem algum tipo de medicação, aí você deve ter um outro tipo de cuidado, outro tipo de jejum. Por exemplo, eu dou uma sugestão da minha esposa. Minha esposa controla, já há um bom tempo ela controla muito bem a questão de glicose no sangue. Ela, graças a Deus, tem controlado bem.
Agora, ela não fica sem jejuar. Quando Deus pede um jejum para ela, sabe o que ela faz? Ela faz jejum de carne. Ela jejua de carne, de comer carne. E uma coisa interessante, irmão, é que ela precisa daquilo para o organismo dela para poder reagir bem com proteínas no organismo. Mesmo assim, ela faz jejum de carne, porque ela sabe que ela pode jejuar disso. E mesmo que o corpo dela peça, ela mantém firme. E ela não se esconde atrás de desculpa de ter glicose alta e tal. Ela não se esconde atrás disso, não. Ela sabe a força que o jejum tem na vida dela. Quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Qual foi a última vez que você jejuou? Vou fazer outra pergunta. Alguma vez você jejuou 3 dias? Ou você só jejua um dia? Talvez você é do tipo que fale assim: pastor, mas eu tenho uma boa disciplina. Eu tenho uma vida regular de oração, de meditação, de devocional. Pego aí 1 hora, 2 horas por dia, medito, oro. Tudo bem, meu irmão, que você faça isso. Agora, independente disso, forma-se naturalmente em nossas vidas uma camada de carne. Não é a carne para o pecado, é uma carne em outro âmbito. Porque observa uma coisa: tá bom que você tenha lá 2 horas de disciplina de oração e meditação por dia, meus parabéns. Mas, no entanto, você ainda tem alimentado a sua carne com alimentos físicos. Pode ter certeza, se você fizer um sacrifício que agrade a Deus, se você começar a fazer ali, junto com essas 2 horas devocional por dia, você cortar um almoço ou uma janta, ou almoço e a janta, se você tiver condições físicas para isso. Também não adianta fazer algo que você não tenha condição, mas algo que você tenha condição. Pode saber de uma coisa, meu irmão: você vai conseguir muito mais do que essas 2 horas ou 1 hora que você tira de devocional por dia. Tenha certeza disso. Deixa eu te falar uma coisa sobre jejum, que talvez você nunca tenha sido ensinado nem ministrado sobre isso. Meu irmão, quando nós fazemos um jejum, passado ali meio período, por exemplo, você começou de manhã, está fazendo a seco, fazendo só tomando água, vai passar da hora do almoço, normalmente a tendência é que te dê um pouco de dor de cabeça, te dê um pouco de mal-estar, mas isso não quer dizer que você vai morrer. Tem gente que diz: eu vou morrer porque tô com fome, vou morrer de fome. Isso é uma ignorância muito grande. O nosso corpo tem uma reserva alimentar para muitos dias. O mal-estar e a dor da cabeça acontece por causa da desintoxicação do nosso organismo. Por exemplo, era hora de você comer, era hora de você tomar guaraná, de você tomar café, e você não fez isso. Então o seu cérebro passa uma mensagem de que está na hora daquilo, daquelas toxinas. Como você não se alimenta de nada disso, automaticamente seu corpo começa a ter um revertress e começa a querer expelir aquelas toxinas. Já que você não vai enviar mais, eles querem tirar o que está lá dentro. É a hora que dá o mal-estar. Não é que você vai morrer. Ninguém vai morrer por causa disso. O que você tem que fazer é o seguinte: acalmar, tomar uma água, fechar os olhos, orar, ouvir um louvor, e o mal-estar vai passar. Na hora que o mal-estar passar, aí você continua o seu jejum. Só que é importante você saber que para você fazer períodos mais prolongados, o ideal é que você vá se acostumando antes. Então faz primeiro, numa semana faz de um dia, 2 semanas depois faz 2 dias, passa mais 1 semana, você faz 3 dias. Vai fazendo paulatinamente para o seu organismo ir acostumar. E pode ficar tranquilo que Deus vai receber. Agora, o jejum tem muita força. Lembre-se que Jesus disse em Mateus 17, 19, essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Irmãos, não é que os demônios não respeitam o nome de Jesus. Eles respeitam, mas eles sabem que nível de unção tem dentro de você. E eles sabem que quando uma pessoa jejua, ela adquire uma unção muito forte. Então, comece a jejuar. Muitos problemas são oriundos da falta de jejum. Muitos problemas ministeriais são oriundos da falta de jejum.
muitas pessoas criticam a Igreja Universal do Reino de Deus. E uma coisa interessante, irmão, independente das críticas que fazem a eles, eu não conheço nenhuma igreja que jejue tanto quanto a Igreja Universal. Com exceção ali da Deus e Amor, que também é uma igreja que se jejua muito, mas penso que a Universal acaba jejuando até bem mais do que eles. A Universal é imbatível nessa questão, meu irmão. Não estamos aqui comparando para que haja nenhuma competição entre as igrejas, de forma nenhuma. Estou apenas dando um exemplo, que às vezes se critica muito e não se olha para o outro lado. Há muito jejum no meio dos obreiros e dos pastores da Universal, e eu sou testemunha disso, porque a gente acompanha vários ministérios e acompanha de perto. Irmãos, há muito sucesso nesse sacrifício. Comece a apresentar esse sacrifício para agradar a Deus. Eu não vou aqui aprofundar muito sobre jejum, que não é o assunto principal aqui, tá bom? É apenas um tópico, mas é importante lembrar e cutucar você da verdade, meu irmão. Se você quer um crescimento na sua igreja, você quer um crescimento de unção na sua vida, você vai ter que jejuar. Vai ser necessário isso, sabe? O jejum ficou tão banalizado que antigamente na igreja primitiva, quando ia se levantar um obreiro para fazer uma obra, uma missão, tudo era solucionado no meio de jejum. Como diz lá em Atos capítulo 13, depois deles terem orado e jejuado, então separaram Paulo e Barnabé para fazer uma obra. Hoje em dia, meu irmão, pode ver, a maioria das igrejas, vai ter um momento de consagração, então vamos ter um momento de comunhão. Vamos para o comes e bebes e vamos para a consagração. Olha, irmão, banalizaram muito o jejum. Eu não vou aprofundar aqui mais não, mas vou deixar esse primeiro tópico. Toda igreja que não tem o hábito do jejum tem sofrido coisas sérias no mundo espiritual. E as igrejas que têm o hábito do jejum têm resistido bem mais. Então você, meu amigo líder que está ouvindo essa mensagem, você, meu amigo obreiro que está ouvindo essa mensagem, retome a postura do jejum. Retome, porque grandes coisas o Senhor fará através dessa grande instrumentação que é o jejum. Segundo erro que os obreiros não devem cometer é o erro do orgulho e da soberba. Esses dois sentimentos tão ruins que só prejudicam a vida do cristão na terra, principalmente de quem é um obreiro. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, desses dois sentimentos tão maldosos e tão malignos, tão usados pelo diabo. Primeiro é o orgulho. O orgulho, meu irmão, ele forma uma barreira muito grande e trava o coração da pessoa para impedir de receber grandes bênçãos. Vou te dar alguns exemplos. O orgulho de achar que sempre você está certo. Às vezes você é líder de mocidade e você sempre acha que está certo, que os seus liderados nunca têm razão de nada. Às vezes você é líder do louvor e você quer expor uma ditadura em vez de expor uma democracia, de deixar eles expor as ideias deles. Meu irmão, às vezes uma ovelha se machuca e quer sair da igreja, e o pastor, que é o líder maior da igreja que Deus edificou, se enche de orgulho e não vai atrás. Nós sabemos que tem ovelhas que são problemáticas, mas tem outras que estão com problema. As que estão com problemas, o pastor tem sempre que vencer qualquer possibilidade de orgulho e ir atrás. As que são problemáticas, aí precisamos de uma revelação de Deus para sabermos o que vamos fazer com ela. Mas eu quero dizer para você, meu querido pastor, meu querido obreiro, que vença o orgulho. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos necessitados de Deus como eles. Tanto que Paulo disse, de todos os pecadores, eu sou o principal. Paulo escreveu aos Filipenses e disse no capítulo 2, no verso 4, considerai cada um mais do que a ti mesmo. Meu irmão, ali ele estava pedindo para que nós nos colocássemos em posição
de humildade diante dos outros. Nós somos representantes da verdade, nós não somos donos da verdade. Nós não estamos a todo tempo certos e a todo tempo sabendo do que é a certeza. Nós somos passivos a erros também, principalmente nós que somos líderes. E existe uma máxima que é o seguinte: quem mais tenta acertar, automaticamente mais vai ter chance de errar. Se algum obreiro tentou acertar em 5 atitudes na vida, é diferente das possibilidades de erro que ele vai ter de alguém que tentou acertar 100 vezes na vida. Quem mais tenta acertar, mais tem possibilidade de errar. E precisamos entender isso daí. Não temos nenhum motivo para viver orgulhosos. Sabe? Orgulho é a falta de pedido de perdão quando entendemos que nós erramos. Eu me lembro uma vez que estávamos numa reunião com os obreiros da nossa igreja e eu estava meio nervoso e uma obreira me fez uma pergunta normal, mas eu me irritei com a pergunta dela e eu ofendi ela erguendo a voz contra ela. Fui muito ríspido, sem necessidade. E depois imediatamente já me arrependi e pedi perdão a ela na frente de todos. Disse que eu estava chateado com algumas coisas, irritado, e que ela não tinha culpa nenhuma e que ela me perdoasse da má criação que eu tinha feito a ela. Eu fiz isso como? Na frente de todos. Foi na frente de muitos que eu a humilhei, então na frente desses muitos eu também pedi perdão a ela. Agora tem muita gente, irmão, que ele percebe que ele ofende, tem muito obreiro que ele usa da autoridade que lhe foi dada pelo seu líder e por Deus, ele usa dessa autoridade e ele humilha as pessoas. E às vezes ele percebe que humilhou e ele não pede perdão. Meu irmão, nós temos que chegar para os nossos liderados e sempre que necessário pedimos perdão para eles quando nós erramos. Porque isso vai ser bonito e vai ensinar eles a viverem uma vida humilde, porque o contrário de orgulho é humildade. Eles vão aprender a viver uma vida humilde e vão aprender a pedir perdão quando eles errarem também. Mas se eles verem os líderes deles errando e não pedindo perdão, eles vão se trancar e se tornarem cada vez mais orgulhosos. Meu irmão, não seja orgulhoso. Eu sei que é doído, irmão, mas é verdade. Às vezes nós pastores nos queixamos de alguns irmãos na igreja, de alguns obreiros, que os obreiros não fazem isso, não fazem aquilo, não ajuda aqui, não ajuda ali, que o irmão não faz isso, não faz aquilo. Às vezes nós nos queixamos de algumas pessoas e às vezes, irmão, o problema somos nós, não é ninguém. Às vezes um presbítero se queixa de alguns obreiros e o problema às vezes é o presbítero, não é os obreiros. Às vezes o líder da mocidade, dos adolescentes, o líder do louvor se queixa dos seus liderados e às vezes o problema é ele, o problema não é os outros. Nós temos que ser humildes, porque o contrário do orgulho é a humildade. Temos que ser humildes e dizer para o Senhor: Pai, se o problema sou eu, me revela para me poder ter uma vida sempre diante de Ti. Essa é a grande verdade. Às vezes, irmão, estamos tão orgulhosos que nós não estamos nem observando se nós temos dado exemplos para ser seguido. Aí nós cobramos dos nossos subordinados aquilo que nós não damos exemplos e que nós não fazemos. Por exemplo, o líder do louvor quer cobrar que o grupo ore, mas ele não dá exemplo de ser um homem de oração. O pastor quer cobrar da igreja que a igreja jejue, que a igreja participe dos trabalhos, mas o pastor está sempre chegando atrasado e não participando com êxito dos trabalhos. Às vezes o líder da mocidade, ele cobra, junto com o líder dos adolescentes, ele cobra ali mais e mais comunhão com Deus. Mas quando um jovem adolescente vai visitar ele, percebe que no particular dele, ele não tem nenhuma intimidade profunda com Deus. E mais do que isso, irmãos, às vezes uma irmã líder do ciclo de oração, ou líder de um grupo de intercessão, ela cobra comunhão e harmonia, mas ela não percebe, porque o orgulho dela não deixa ela perceber que ela é a primeira a não ter harmonia e a não ter comunhão com ninguém. Tudo isso é orgulho. O orgulho nos impede de ver que nós não estamos dando testemunhos
em muitas situações da nossa vida. Será que você tem sido orgulhoso? Ou será que você tem sido humilde? Deus tem me ensinado, irmãos, que às vezes através de uma criança da igreja, Deus pode me tornar e me moldar e mostrar aonde está meu orgulho e se eu estou indo certo com a minha humildade. Em Hebreus, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz, capítulo 12, visto que tem uma grande nuvem de testemunho que nos rodeia. Ali está dando um exemplo, logo no verso 1, que nós temos que estar atento. Esse verso, ele está ligado a 1 Pedro 2,12, que fala para nós tomarmos cuidado, que nós somos observados pelas pessoas e temos que dar um bom testemunho. Lá em Tito, a palavra do Senhor diz, em Tito no capítulo 2, verso 8, para nós apresentarmos um palavreado santo e irrepreensível, para que ninguém tenha do que falar de nós. Irmãos, nós temos que lutar para ser exemplo. João 13,15, Jesus disse, assim como eu vos ensinei, assim como eu vos fiz, façai aos outros. Ele nos deu exemplo. Vamos ser humildes e não orgulhosos. Às vezes um obreiro está tão orgulhoso que ele esquece que as ações falam muito mais do que as palavras. Sabia disso? As ações falam muito mais do que as palavras. As pessoas vão captar muito mais do que elas veem em nós do que aquilo que elas ouvem em nós. Às vezes dizemos que as nossas igrejas não estão legais, estão passando por um tempo ruim. E muitas das vezes, irmãos, ficamos lá, fulano não ajuda, outro irmão não coopera. E às vezes o problema somos nós, que estamos orgulhosos e não estamos dando exemplo de liderança. Então você, líder de mocidade, líder de adolescentes, você pastor, enfim, você que exerce algum cargo de liderança, você que é obreiro em alguma instância, não seja orgulhoso, mas seja humilde. Ainda dentro desse segundo erro que os obreiros não devem cometer, como nós falamos, os sentimentos de orgulho, e o outro é de soberba. Meu irmão, a soberba é algo que mais deixa o ser humano semelhante a Satanás. Porque foi a soberba que fez com que Satanás fosse jogado do céu, ainda quando era um anjo de luz, mas um anjo que tinha se corrompido. A soberba é uma natureza muito profunda do diabo. Basta ver que ele é extremamente soberbo. Eu não sei se pelo fato dos levitas ocuparem uma função que antes era de Satanás, porque Satanás, quando era Lúcifer, um anjo de luz, ele adorava o Senhor no céu e tinha uma orquestra de anjos que adorava o Senhor. E não sei se por ele ter perdido isso e agora os levitas ocupam esse papel de adorar o Senhor, talvez seja por isso que o diabo investe tão pesado na vida dos levitas. É uma coisa impressionante. Olha, abertamente eu vou dizer para você o seguinte, estamos falando para obreiros, essa mensagem é típica para obreiros, para quem está sendo treinado para obreiros. Orgulho é algo que muitos pastores têm. No grupo de obreiros, uma natureza que muitos pastores têm é o mal do sentimento do orgulho. Agora, no âmbito de soberba, os levitas ganham disparadamente. E lógico, isso é errado, é negativo, mas eles ganham disparadamente. Meu irmão, muitos levitas acham que são estrelas pop, sabe, que está todo mundo olhando para eles. Muitos levitas recebem as palmas que as igrejas batem depois de cada louvor como se fosse para eles e não para o Senhor Deus. E isso é tão negativo, irmãos, tão ruim. Olha, eu sei e posso dizer com muita propriedade sobre esse assunto, desse erro grosseiro, que não é só um erro, mas é um pecado gravíssimo, que é a soberba. Tanto que a Bíblia faz muita menção sobre a soberba, né? Provérbios 16:18, a soberba procede à queda, a altivez de espírito, a ruína. Lá em Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao 6, diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. E muitos outros versos que falam contra a soberba do homem. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 11, verso 2, diz que
vindo a soberba, vem a desonra. Em outra tradução diz, vem a desgraça, a desmoralização. Meu irmão, agora uma coisa que é interessante, eu quero despertar a tua atenção, é que a pessoa que é soberba, ela sabe que ela é soberba. Sabia disso? A pessoa que é soberba, ela sabe, ela sente por dentro que ela acha que ela é melhor que os outros, que ela canta melhor, que ela toca melhor, que ela prega melhor que os outros. Tudo isso é soberba. E aí o soberbo sabe que é soberbo. Eu já tratei com algumas pessoas soberbas que confessaram e disseram: olha, pastor, eu reconheço, eu sou soberbo. Eu reconheço, eu sou soberba. Existem essas pessoas que entendem, elas reconhecem, porque no fundo eles sabem que são assim. A soberba separa o homem de Deus e ela vai corromper o obreiro. Eu tive uma levita na nossa igreja que ela acabava de louvar. Se não fosse mais ter um louvor, uma oportunidade depois no final para acompanhar a palavra, no encerramento, ela já desligava o microfone e tinha vezes que ia até embora para casa dela, como se ela tivesse feito o papel dela e pronto. Sabe onde você vê que um levita é soberbo? É aquele tipo que ele já entra na igreja e ele cumprimenta poucas pessoas, e as poucas que ele cumprimenta é uma ou outra que ele simpatiza. Será que você está se identificando com esse quadro, meu irmão? É triste, mas é verdade. Todos os obreiros, todos os levitas que são soberbos, eles entram na igreja com o nariz empinado e olham somente para frente e quase não cumprimentam ninguém. Sem dizer que tem uns que não cumprimentam ninguém. Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. Eu só sei de uma coisa, irmão. É um erro gravíssimo e precisa ser consertado. Então, para você que está me ouvindo, você sabe se você é soberbo. Principalmente você que é levita. Eu digo, estou pegando aqui doído com os levitas, porque são poucos os presbíteros, diáconos, líderes de jovem, líderes de adolescente, pastores. São poucos os que são soberbos em consideração ao ministério dos levitas. E nessa palavra, como nós estamos analisando a obra de Deus em geral, em vários ministérios, é lógico que tem uns que a gente vai falar sobre um pouco mais sobre um e um pouco menos sobre um outro determinado ministério. Mas enfim, tudo englobando esse assunto que é os erros que os obreiros não devem cometer. Faz uma análise. Se você é soberbo, pede ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, tira isso de mim. Eu não quero me comportar assim. Eu quero ser uma pessoa que te agrade. Fazer as coisas de uma forma correta. Lá em Mateus capítulo 7, do 21 em diante, diz assim: nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos, pregamos a palavra, louvamos. Ali não fala louvamos, mas a gente pode acrescentar pelo Espírito Santo, né? Sem nenhuma dificuldade, que ele nos permite isso. Como é que Deus vai poder salvar uma pessoa que sempre recebeu para si as palmas que a igreja batia para Jesus? Como é que Deus poderá levar um pastor para o céu que sempre achou que ele pregava muito melhor do que outros pastores e que ele era o bambambam do pedaço? Pensa nisso com carinho e não cometa mais esse erro. Pede para Deus te livrar desse sentimento tão ruim da soberba. O terceiro erro que um obreiro não deve cometer é o erro de não se ter disciplina para a sua edificação espiritual. Disciplina para o seu crescimento espiritual. É triste, mas é verdade. Muitos e muitos obreiros, pastores, só buscam o Senhor em oração e meditação no momento que ele vai ter que levar uma ministração, uma palavra.
Eles buscam o Senhor por causa da palavra que eles vão ter que pregar e não por causa da comunhão que eles têm que almejar com o Senhor. Dias atrás eu vi uma ministração da Ana Paula Valadão em uma música maravilhosa, aonde uma ministração, com a música, onde ela dizia o seguinte: Senhor, eu não quero estar aqui nesse altar ministrando, cantando, orando só porque eu quero aqui buscar uma canção nova. Eu quero ter o prazer de estar aqui voluntariamente para buscar a tua face. Esse é o entendimento correto que nós obreiros temos que ter. Irmãos, eu prego o evangelho já há 10 anos, sou obreiro há 10 anos, há 13 anos me converti, e desde a minha conversão, antes mesmo de ser obreiro, eu já tinha uma disciplina de consagração muito considerável. Sempre procurei passar os períodos matutinos em jejum, em meditação, em oração. Eu sei que tem pessoas que têm filhos, que têm uma família grande para cuidar, e leva filho para a escola, leva filho para trabalho e volta, e tem que cuidar da igreja, e cuida da família, cuida de membros. Mas, meu irmão, tudo que é prioridade na nossa vida, nós damos um jeito de fazer. Se ter disciplina na sua vida for um alvo e for necessário, você vai conseguir achar um tempo para fazer isso. Mas aquilo que não for, que você não conceituar importante na sua vida, você não vai achar tempo para fazer. Infelizmente, isso é uma máxima e algo que incomoda, mas é verdadeiro. Nós temos que aprender isso em nossa vida. Aquilo que é prioridade, nós vamos sempre arrumar tempo para fazer. Se o teu crescimento espiritual, o teu fortalecimento é prioridade na sua vida, você vai sempre voltar-se para ter disciplina espiritual. Um exemplo para você entender melhor: desde a minha conversão eu entendi que o meu crescimento espiritual, o meu fortalecimento espiritual dependia de mim, unicamente de mim. Dependia de que eu buscasse o Senhor em oração e meditação. Então aquilo se tornou prioridade na minha vida. E é assim durante anos e anos e anos. Tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim: faz os seus hábitos, depois teus hábitos te farão e você será uma pessoa de sucesso. Essa é a grande verdade. Faz os seus hábitos te farão e você será uma pessoa de sucesso. Faz a sua disciplina, tenha a sua disciplina de consagração. Depois elas vão te fazer um homem de sucesso. E quando diz que faz os seus hábitos, as suas disciplinas e elas te farão, significa que lá na frente, quando você quiser quebrar o seu hábito, a sua rotina de busca de meditação, você não vai conseguir quebrar. Por quê? Porque você já está encroado com aquilo, acostumado com aquilo já faz parte da sua vida, você não consegue deixar. Na verdade, temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não cairmos no erro de trabalharmos muito para Deus e não termos intimidade com Deus. Já pensou nisso? Por exemplo, eu posso trabalhar na Coca-Cola, ser um grande funcionário lá, sem nunca ter tido intimidade e conhecido o dono da Coca-Cola. Tem muita gente que trabalha para Deus, até realiza uma boa obra, mas não tem nenhuma intimidade profunda com o dono da obra. Por isso que em Mateus 7,22 diz que chegará um dia que o Senhor dirá: você pregou no meu nome, louvou no meu nome, profetizou no meu nome, mas aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Você trabalhou para mim, mas você não fez parte de mim. Tudo isso por quê? Porque a pessoa não buscou uma disciplina, uma comunhão com Deus pelo hábito da meditação e da oração. Eu tiro pelos meus próprios obreiros, eu começo isso dentro da minha própria casa. Muitos obreiros da minha igreja, se eu chegar para eles, alguns obreiros, se eu chegar para eles e perguntar para eles como tem sido a vida de disciplina deles, de busca e meditação, a maioria deles não vai tirar nem a média. Isso é assim em tudo que é igreja, irmão, seja wesleyana, seja presbiteriana, seja batista, universal, assembleia, a maioria dos obreiros não tiram nem a média que era necessário para ter uma boa disciplina para o seu crescimento espiritual. Por isso muitos são fracos. O que você acha que leva um obreiro dodói a viver uma vida de obreiro dodói?
Sabe o que é obreiro dodói? É aquele que qualquer coisinha vai sair da igreja, qualquer coisinha eu vou mudar de ministério, qualquer coisinha eu não aguento mais. São o que nós chamamos de obreiro dodói. Será que você não é obreiro dodói? Será que você não é do tipo que não pode ver um arranca-rabo, com permissão da palavra, uma discussão, um clima pesado dentro da igreja e você já quer sair? Será que você não é do tipo que não suporta que o seu pastor não te cumprimente e você já ficou dodói, chateado, já quer sair? Irmãos, o que tem de obreiro que quer abandonar o barco e sair da igreja por qualquer probleminha é impressionante. E se você é um desse tipo de obreiro, eu vou te dizer uma coisa. Meu querido irmão, minha querida irmã, abaixa a bola um pouquinho, assenta a poeira, tenha sabedoria, tenha uma disciplina de busca de crescimento, para crescimento espiritual. A sua falta de disciplina, falta de busca a Deus, faz com que você seja um crente fraco, um aidético espiritual. Olha, o que mata o aidético não é a AIDS. O que mata o aidético é qualquer outro vírus que ele pega, que a AIDS destrói a sua resistência. O que mata o aidético não é a AIDS. O que mata ele é a falta de resistência. Não seja um aidético espiritual. A disciplina na oração, na meditação, vai te tornar forte, para você não ser aidético espiritual, para não vir qualquer lutinha e te desanimar. E também quero dizer a pastores que enfrentam uma situação difícil e quer abandonar a igreja: meu amigo pastor, você é um homem de Deus, entenda uma coisa, aprende uma coisa, meu querido pastor. Problemas nós vamos ter em tudo que é igreja, não tem como evitar isso. Agora, o que não pode é qualquer problema que acontece, o pastor já começa: porque meu tempo acabou, porque eu estou sentindo que meu tempo acabou, eu vou pedir para ser movido, eu vou pedir para ser transferido. E muitas das vezes, irmãos, isso no fundo gera como um pouco de covardia. É verdade, sabe? E o diabo começa a treinar a pessoa nisso, porque às vezes o pastor ele pensa assim, eu digo pastor, irmão, que essa mensagem é para obreiros em todas as instâncias, todos os níveis de ministério. Às vezes o pastor pensa assim: eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja, eu vou pedir remoção para outro lugar, transferência, para outro lugar. Agora ele pede isso, irmão, e o diabo às vezes treina ele: você não está aguentando uma briguinha aqui, eu vou te causar uma outra maior lá, até chegar um momento que você não vai pensar em ser transferido para nenhuma outra igreja, você vai querer desanimar e desviar e largar a mão. Meu irmão, Paulo escreve a Timóteo e disse: luta bem as pelejas, luta as guerras, faz bem feitas as guerras. Meu irmão, Provérbios 20, verso 18, faz a guerra com prudência. Meu querido pastor, peleja, fica firme. Se Deus quer tirar você, deixe que Ele te tire. Deixe que Deus te leve para outro lugar. Agora, da sua parte, enfrente as lutas que você tem que enfrentar. Enfrente as lutas que você tem que enfrentar. Dentro de você há capacidade para isso. Quando o anjo vem falar com Gideão, lá no livro de Juízes, que o anjo vem para ter com ele, e o anjo encontra Gideão escondido e diz para ele: Deus é contigo, homem valente. Como é que Deus poderia chamar de valente um homem que estava escondido com medo? Simples. Deus sabia a capacidade que tinha dentro do Gideão. E Deus instigou isso na conversa através do anjo. Meu irmão, querido pastor, Deus sabe a capacidade que tem dentro de você. E pode ter certeza, Ele quer que você lute todas as lutas que aparecer aí com bravura, com resistência, não querendo sair por qualquer motivo. E para você, meu irmão obreiro e minha irmã obreira, essa palavra também serve a você. Não pense você que mudando de igreja vai mudar problemas, porque às vezes vai acabar os problemas. Às vezes você só vai mudar de problemas, tá? Eu vou repetir para você entender. Os obreiros têm que entender que às vezes eles pensam: se eu mudar de igreja acaba o problema. Não, se você mudar de igreja você só vai mudar de problema, porque toda igreja tem os problemas, porque ela é feita por homens, seres humanos, aonde está falhas e erros.
O que uma igreja é perfeita numa área, ela é imperfeita na outra. O que uma igreja é melhor do que outra em uma determinada ação, em outra ela perde e é inferior. Mas tudo isso eu me refiro que está ligado à falta de disciplina, de busca particular a Deus, que gera no obreiro um fortalecimento espiritual. Quando você, meu irmão, está fortalecido espiritual, passa as lutas, passa as barreiras, mas você permanece firme como uma grande águia. Deus nos compara com uma águia, sabe por quê? Em vários motivos, eu quero te dar 2 que tem a ver com esse contexto que eu estou te explicando de ter disciplina. A águia, meu irmão, ela é o único ser vivo que consegue fixar os olhos no sol sem queimar a retina. Sabe o que é isso? A águia olha para Malaquias 4,12. Ela olha para o sol da justiça e fixa os olhos nele. E ela vê a glória do sol da justiça. Quem tem uma disciplina de busca, de meditação e oração, ele é forte com o Senhor. Ele é forte na obra de Deus, porque ele só olha o sol da justiça. Então ele não olha as dificuldades, as adversidades, ele olha o sol da justiça. E outro motivo é que a águia, como já sabemos, ela tem condições de voar acima da tempestade. Está vendo só, meu irmão? Deus te chamou como obreiro valoroso, como uma grande águia. Mas isso só vai acontecer se você tiver a disciplina da oração e da meditação. Faz essa disciplina na sua vida, em nome de Jesus. Quarto erro que os obreiros não podem cometer é o erro de não entenderem como funciona o mundo espiritual. Irmãos, tem muitos obreiros que eles têm dificuldade de entender a respeito do mundo espiritual. Eles não entendem a respeito das batalhas espirituais, a respeito dos conflitos que acontecem. Eles não sabem quando é uma pessoa que está agindo de má fé, quando é um demônio que está por trás da pessoa. Isso faz toda a diferença, porque quando você não sabe que é um demônio que está por trás, você vai ter a tendência a jogar inutilmente todas as suas forças em cima da própria pessoa. E o diabo com isso vai estar saindo ileso da situação. Imagina o processo do toureiro. Como é que um homem consegue dominar um touro tão grande e tão forte? O touro, meu irmão, se ele acerta a cabeçada do toureiro, ele mata. Mas por que o toureiro fica destemido, toreando o touro e judiando do touro? Simples. Porque ele pega uma capa e põe o olhar do touro naquela capa. Parece ironia, mas a Bíblia diz em Salmos 92 que o Senhor exalta a nossa força como a de um touro selvagem. 92, verso 10. E muitos obreiros acabam sendo toreados pelo toureiro, toreados pelo toureiro e vencidos pelo toureiro, o que para nós é uma vergonha muito grande. Mas por que o diabo faz isso? Porque ele tira a visão do toureiro, que é ele, e põe a visão na capa, nas pessoas, nas circunstâncias. Quando nós olhamos para as pessoas e para as circunstâncias e não olhamos para o mundo espiritual e para quem está por trás de todo tipo de problema, nós perdemos muito com essa atitude. Não é só pecado, irmão, que é uma brecha no mundo espiritual, não. A falta de entendimento das coisas espirituais também é uma brecha muito grande. O diabo deita e rola aonde falta sabedoria, aonde falta entendimento das coisas espirituais. Ele faz aquilo que ele pensa, aquilo que ele almeja, aquilo que ele projeta, por causa que muitos não têm uma visão espiritual para poder barrá-lo. Veja que Josué, antes de entrar em Jericó, ele mandou espias ir espiar a terra para ver o que tinha nela, para sondar os inimigos. Antes de entrarem na terra prometida, Moisés mandou 12 espias para sondar a terra. Meu irmão, nós temos que sondar nosso inimigo, procurar conhecer o máximo que pudermos sobre ele. Existe um ditado que diz, e é verdadeiro, que a melhor defesa é o melhor ataque.
Quanto mais nós pudermos atacar o inimigo, mais nós estaremos nos defendendo contra ele. Quanto mais nós mantermos ele no campo de defesa, mais nós poderemos ter chance de vencê-lo. Ora, às vezes a igreja está esvaziando. E aí o líder, em vez dele botar a visão no mundo espiritual, levantar a igreja para orar, para jejuar, para combater aquele espírito de esfriamento que está desanimando a igreja, aquele espírito de indisciplina que está na vida da igreja, ele faz ao contrário, ele não busca, e com isso ele vai sendo vencido. E ele acha que foi as pessoas que o venceu, quando na verdade foi o diabo. Um líder de mocidade está sofrendo lá com a mocidade. Em vez dele combater isso no mundo espiritual, ele quer combater no mundo físico. E no mundo físico ele não vai conseguir vencer, meu irmão. Tem que combater no mundo espiritual. Um levita, um líder do louvor, está sofrendo com seus subordinados que estão gerando contenda, confusão, indisciplina. E ele, em vez dele buscar e almejar uma oração fervorosa de repreensão, de destruição do mal, para derrubar barreiras, ele fica sempre tentando fazer tudo consertar-se em reuniões e em conversas. Queridos, tem coisa que nós vamos consertar com conversas, tem outras que se conserta com conselhos, mas tem coisas que é só com oração de repreensão, com jejum, com batalha espiritual, senão não consegue se vencer. Quando um obreiro ele não entende o mundo espiritual, ele se torna um alvo fácil para que o inimigo destrua ele ou use ele para prejudicar a obra de Deus. Vou repetir, que isso é muito importante. Quando um obreiro não entende o mundo espiritual, não sabe como as coisas se movem, não sabe a força real que tem o bem contra o mal, a batalha que existe de Deus contra o diabo e Deus usando o homem para enfrentar o mal, quando ele não entende isso, ele é destruído ou ele é usado para prejudicar a obra de Deus. Para prejudicar a obra de Deus. Meu irmão, quem você acha que está por trás das brigas que acontecem no grupo de louvor? Quem você acha que está por trás nos conflitos no meio de grupo de adolescentes, de jovens, no grupo de irmãs de ciclo de oração? É só o diabo, meu irmão. Não tem outro que está por trás. É ele que está usando as pessoas como uma capa para torear o touro que Deus derramou a unção sobre ele. Essa é a grande verdade. Eu sei que é doída, mas é a verdade. Olha, uma vez aconteceu na nossa igreja que eu tinha um casal de tecladista maravilhoso. Os dois tocavam muito bem. E um dia eles simplesmente foram no culto e não tocaram. E a gente precisava deles. Depois eu perguntei para eles por que eles não tocaram. Eles falaram assim: olha, nós não tocamos porque nós injuriamos, porque sempre nós que chegamos e arrumamos o som. Então a gente resolveu boicotar para o grupo de louvor ver a importância que tem deles chegarem no horário e ligarem os instrumentos. Então eu falei para eles, ironizando: meus parabéns, o diabo mandou e vocês fizeram certinho o que o diabo queria. Vocês não tocaram, não apresentaram, porque o diabo disse para vocês não fazerem isso, porque só o diabo queria que vocês não apresentassem. Aí eles entenderam, pediram perdão, eu os perdoei, dei uma nova chance a eles. Irmãos, veja só, não tocar por causa que eles eram únicos que ligavam os instrumentos. Se você tem vivido algo similar a isso, saiba de uma coisa: alguém tem que fazer a obra. Se for você, seja você. Um erro grande, ele não está citado aqui, mas eu posso falar sobre ele. Ele não está citado entre os 5, mas eu vou comentar agora. Um erro grande que os obreiros cometem, como eu disse, né? Todos os outros erros estão dentro desses, né? De um desses 5. Outro erro grande que os obreiros cometem é aquela picuinha do tipo: tudo eu, só eu, ninguém faz, só eu faço, ninguém faz, só eu faço. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que Deus recompensará os homens por todas as suas obras.
será que você não vai ganhar mais se você fizer do que se você reclamar que tudo é você que faz? Nós sabemos, irmão, que o ideal é que cada um faça a sua parte. Sabemos que o ideal é que cada um comprometa-se com uma parte. Mas se nem todos estão preocupados com isso, irmão, por que você não faz aquilo que lhe é devido e aquilo que lhe é posto para fazer de extra por causa que alguém não está fazendo? Não tem ninguém para lavar a igreja? Você pode, tem condições? Vai lavar. Não tem ninguém para chegar a tempo e ligar o instrumento? Você chega, você tem tempo, você vai ligar. Quem ganha é Deus, quem ganha é a obra de Deus, quem ganha é você. Não tenha outra visão contrária a isso, senão será problema para você. Agora eu quero te dar algumas dicas para ajudar você a entender um pouco melhor como você vai fazer para começar a ter uma visão mais espiritual, uma visão sobre o mundo espiritual. Primeiro, se você já é batizado no Espírito Santo, ore muito em línguas, muito mesmo. A oração em línguas é uma oração espiritual e ela vai te projetar ao entendimento mais profundo das coisas espirituais. Terá a tendência a te trazer mais entendimento sobre coisas espirituais do que você antes não estava tendo. Quando eu me refiro a orar mais em línguas, me refiro a orar 1 hora, pelo menos 1-2 horas por dia em línguas, fora o que você ora no entendimento. Ore em línguas, isso vai te ajudar. Busque a Deus discernimento. Peça para que Deus te dê discernimento espiritual, para você não ser menino na fé, mas ser crescido, alcançar uma estatura de varão perfeito. Ore bastante, medite bastante, peça bastante discernimento espiritual, porque tem muito obreiro aceitando obreiros de outra igreja que estão em pecado ou numa vida toda torta por causa da falta de discernimento espiritual. A oração, a petição para que você tenha discernimento, conheça bastante da palavra de Deus. Tudo isso vai fazer com que você esteja preparado e conheça um pouco mais sobre o mundo espiritual, que vai te ajudar muito na sua trajetória como obreiro nessa terra. Olha, meus queridos irmãos, eu ando muito por aí afora nesse Brasil, pregando em várias denominações de igrejas e tenho uma certa autonomia para poder falar isso. A maioria das igrejas que eu tenho conhecido, visitado, ministrado nelas, participado nelas, convivido com as pessoas das igrejas que estão tendo problemas internos dentro de si próprio, igrejas que estão se esvaziando ou já se esvaziaram, em grande maioria, quase a totalidade delas, são igrejas que as pessoas não entenderam, os líderes, os obreiros, não entenderam o confronto no mundo espiritual, não souberam lutar contra aquilo e perderam ou estão perdendo a batalha. Essa é a verdade. Eu me lembro uma vez que fui levado por um pastor amigo meu, um grande amigo, a uma igreja onde ele estava ministrando no norte, na região do norte do país. Quando chegamos lá, sua igreja estava fraca, ele tinha recém sido enviado para lá e logo no primeiro ano que ele foi, ele me levou para lá para estarmos juntos em um trabalho de libertação. Contamos com a ajuda de mais uns dois obreiros e mais um pastor, e num grupo de 5 irmãos resolvemos fazer uma vigília, uma mini vigília naquela igreja que estava tendo dificuldade de desenvolver-se, de crescer, de avançar. Naquela noite que nós oramos, que ficamos ali em vigília, foi visto 3 visões, ou melhor, 4 visões. Um pastor viu várias vacas dentro da igreja. Ele viu um roedor, um castor, um animal castor, enorme, roendo um caixote dentro da igreja. Um grupo enorme de cães do lado de fora da igreja.
e mais uma velha negra batendo um pilão bem grande no canto dentro da igreja. Ele teve a visão, mas não sabia o que seria, então me chamou para que Deus me trouxesse o discernimento que nós temos, porque pelo chamado de Deus eu tenho esse dom de discernir visões e sonhos. E no que nós conversamos, eu disse, é simples. As vacas dentro da igreja são as mulheres descompromissadas que tem dentro da igreja, que não tem nenhum compromisso com a obra. O castor roedor é aquele que está roendo as finanças da igreja. Os cães do lado de fora é uma casta de demônio que está impedindo as pessoas de entrarem dentro da igreja. E a velha negra batendo um pilão no canto da igreja é a chamada preta velha, ou como outros chamam de vó Conga, que era responsável por ter trazido todos aqueles espíritos ali para dentro. Então nós oramos e repreendemos, e foi dado àquela igreja uma nova chance e perspectiva de mudança e de crescimento. Mas isso só aconteceu naquela igreja porque o pastor resolveu pelejar a luta no lugar certo, que é no mundo espiritual. Se ele não tivesse feito isso, nada teria resultado. A igreja permaneceria naquele quadro negativo que estava. É necessário, se não lutarmos com as armas certas, não vamos vencer. Se não tivermos sabedoria para entrarmos no mundo espiritual e lutarmos lá, seremos vencidos. O quinto erro que os obreiros não devem cometer é o erro de se levantar contra o seu líder. Eu tive uma fase na vida cristã onde o meu pastor, na época, estava errando muito o alvo. Estava sendo indisciplinado, se envolvendo amargamente no pecado. Mas, no entanto, irmãos, eu nunca me voltei contra ele. Tudo que eu podia fazer para apaziguar, eu fazia para apaziguar. Porque eu sabia que só Deus poderia dar uma solução àquele quadro sem que as ovelhas fossem machucadas. O problema sério é que muitas das vezes, quando há uma contenda, uma briga dentro da igreja, existe mais fermentadores, contendeiros, do que apaziguadores. Irmão, Deus nos chamou para sermos apaziguadores. Deus não nos chamou para sermos fermentadores. Deus não nos chamou para ficarmos fermentando e piorando a situação. Muito pelo contrário. Em Mateus capítulo 5, verso 9, diz que bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Obreiro, qualquer comentário, qualquer faisquinha de tumulto que houver no meio do povo de Deus, você deve agir como disse o salmista no Salmo 122. Pelo amor aos meus irmãos e aos meus amigos que estão em Jerusalém, eu peço, haja paz em ti, Jerusalém, haja paz em seus muros. Peça para que Deus traga a paz aos muros de Jerusalém, a tranquilidade aos muros de Jerusalém. É muito necessário isso. Não se volte contra o seu líder em instância nenhuma. Traga a paz, lute pela paz. Isso será muito importante para viverem bem. Olha, eu tenho muita pena daqueles que se levantam contra os seus líderes. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu posso fazer quando eu tenho certeza e provas de que o meu líder está errando, que o meu líder está em pecado? Olha, se você tem provas concretas, não questão de palavras, de diz que não diz, mas provas concretas, você precisa procurar alguém superior a você e ao seu líder e levar as provas e conversar. Se você não tem prova nenhuma e tudo não passa de questões verbais, disse que disse, diz que não disse, você deve orar para que Deus traga a melhor solução para aquela questão. E nunca vá confiando de que a pessoa vai chegar diante de outro superior e vai contar o que ele sabe. Porque às vezes a pessoa que traz conversa para você não tem coragem de contar diante de outra pessoa superior.
Por exemplo, alguém trouxe uma conversa contra o seu líder de mocidade. E agora você quer conversar com ele. E você cita o nome da pessoa. E quando o líder da mocidade pergunta para ele, ele desmente e diz que não falou nada. Por isso que você tem que ter provas concretas. Se você não tiver, mas as acusações forem fortes, ore para que Deus traga a solução. Mas lembre, Deus vai procurar trazer a solução sempre dentro de apaziguação, porque Deus não quer a morte espiritual de ninguém. Provérbios capítulo 6, do verso 16 em diante, diz que 6 coisas o Senhor abomina, 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina: irmão que causa contenda entre irmãos. Isso o Senhor abomina. Não seja um obreiro contendeiro, mas um obreiro apaziguador. Isso sim será de suma importância para o seu ministério. Todas as bênçãos, todas as grandezas que Deus tem dado para você podem ser barradas se você se levantar contra um líder. A rebeldia contra o seu líder, seja ele de mocidade, de louvor ou seu pastor, a rebeldia contra o seu líder pode trazer doença. Veja que em Números capítulo 12, Arão e Miriam, irmãos de Moisés, se rebelaram contra Moisés e a Miriam ficou doente. Nós vemos que o rei Uzias, em 2 Crônicas 26, do verso 17 em diante, até o 22, ele se rebelou contra os sacerdotes, que eram líderes maiores do que eles. E ele pegou lepra também. Quem se rebela contra o líder pode, primeiro, adoecer. Pode, em segundo lugar, ser destruído. E em terceiro lugar, até mesmo morrer. Lá em Números 16, do verso 41 em diante, mostra um número grande de homens que morreram porque se levantaram contra o líder Moisés. E muitos outros na Bíblia foram destruídos porque se levantaram contra um líder. Cuide, irmão. Quem sabe você está sendo destruído, ou está enfermo, ou à beira da morte, porque se levantou contra o seu líder. Se essa palavra tem falado com você e você cometeu esse erro, só há uma forma de consertar: pedindo perdão. Bom, meu querido, eu vou ficar por aqui. Eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus fale mais profundo a cada coração e revele mais os mistérios dele a cada um de nós, para podermos fazer a Deus uma boa obra e não nos perdermos nessa caminhada ministerial. Que Deus fale profundamente a cada um de vocês e que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus.